Então, Salmo 126 diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: a vida não é fácil. Meu irmão, tem hora que a vida não é simples. Tem hora que a vida traz dores. Tem hora que a vida não é fácil, meu irmão. Por exemplo, a vida não é fácil para os pais. Que o diga os pais e as mães. Quantos pais e mães temos aqui nessa manhã? Levanta a mão bem alta aí. A vida não é fácil, né, gente? Quem é pai e mãe aí? Nem sempre a vida é fácil. Eu já disse aqui uma vez, vou repetir. Quando o menino é pequeno, a mãe olha para o menino, aperta, se ele for gordinho, então a mãe aperta a bochecha dele e fala: que gracinha, que coisinha fofa, que coisinha linda, ai que vontade de comer. Aí o menino cresce e a mãe fala: por que eu não comi? A vida não é fácil. Tem hora que a mãe olha para os filhos e fala assim: esse menino só me dá dor de cabeça, esse menino faz com que eu chore rios de lágrimas. A vida não é fácil, a vida é complicada. Quem é pai de menina? Pai de menina, levanta a mão, você é pai de menina. Então você vai entender o que eu vou falar agora. Meu irmão, a vida não é fácil. A vida não é simples. Principalmente quando você percebe que a sua garotinha, a sua menininha, a sua lindinha, que você criou com tanto amor e carinho, a sua bonequinha, ela começa a crescer, irmão. E aí você olha e você vê que a sua menininha, ela já não é uma criança, ela está virando adolescente. Ela faz 12, 13 anos, 14 anos, 15 anos, e o pior, você percebe que os gaviõezinhos começam a rodeá-la. A vida não é fácil, irmão. Imagine você que nessa última festa da roça, aliás, que festa, hein, gente? Quem veio na festa da roça? Levanta a mão aí. Foi bom, né? Teve uns irmãos que me procuraram, falaram assim: pastor, nós temos parentes e amigos aqui na cidade, em outras igrejas, a gente foi aí na festa da roça de outras igrejas, e alguns falaram para mim: pastor, parabéns, Batista Renovada se superou nesse ano, foi a melhor festa da roça de São José dos Campos. Então quem que trabalhou na festa da roça? Quem que trabalhou? Ajudou? Fica em pé, por favor, meu irmão. A Bíblia diz que honra quem honra. Fica em pé, você que trabalhou na festa da roça, ajudou lá na montagem das barracas, ajudou na organização, a servir. Você que era o xerife lá, prendia os irmãos. Eu mandei prender uns 10 lá. Olha ao seu redor, você que está sentado, veja os irmãos que trabalharam e fizeram da nossa festa a melhor festa de São José dos Campos. Vamos dar uma salva de palmas para esses irmãos? Ó, aleluia! Glória a Deus, amém. Parabéns, viu, gente? Parabéns, porque vocês fizeram da nossa festa a melhor festa de São José dos Campos. Eu estava no meio da festa, imagine você, eu recebi 2 correios elegantes, recebi duas cartinhas, como é que chama aquilo lá? 2 recadinhos do coração, 2 recadinhos do amor. Aí veio a Gabi que estava entregando, né? A Gabi veio e falou: pastor, está aqui um recadinho de amor. Quando eu recebi assim, era um cartãozinho da minha mulher, da Dani. Aí eu li assim, vou falar para você o que ela escreveu. Ela colocou no cartãozinho assim: Glaucio, beije-me com os beijos de sua boca, porque o seu amor é melhor do que o vinho. Aí eu li assim, olhei do lado, falei: aleluia, aleluia. Falei: é hoje, é hoje, é hoje. Quando chegar em casa, hoje tem, aleluia, é hoje. Meu irmão, quando chegar em casa, hoje tem diálogo. Hoje tem comunicação. Hoje tem o quê? Que lavar a louça. Hoje tem que arrumar lá a roupa. Vai falar que você pensou outra coisa. Meu irmão, eu recebi esse recadinho, sabe? Fiquei feliz. Falei: que legal. Passou meia hora, a Gabi falou: pastor, outro recadinho. Falei: meu Deus, a Dani está inspirada hoje, aleluia. Quando a Gabi me entregou,
que eu peguei, que eu abri, gente, não era um recadinho da Nani. Era o recado de um gaviãozinho da Batista Renovada. O miserável teve a coragem de mandar um coraçãozinho assim para mim, gente, ó. Coraçãozinho vermelho. Quando eu abri o coração, estava escrito assim: Pastor Glaucio, eu te amo tanto, 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 que eu não quero te chamar só de meu pastorzão, eu quero te chamar de meu sogrão. Ô, irmão, faz isso não, irmão. Ô, gente, mas deu uma dor na minha alma, gente. Quem é pai de menina sabe o que eu estou falando. Deu uma dor na minha alma. Falei, não. Gente, mas foi um choque de realidade. Vou falar, foi a primeira vez na vida que alguém me chamou de sogrão. Foi um choque de realidade. Eu falei, não. Eu não tenho cara de sogro, ainda não. Pode até me chamar de tio, mas sogro não. Se quiser me chama de tiozinho, mas não me chama de sogrão, ainda não. Porque você vai olhando assim, a sua filha, você fala, meu Deus, está crescendo, minha princesinha já não é mais uma menininha, já está virando uma moça, já tem 12 anos, já tem 13 anos, já tem 14 anos, entrou na adolescência, virou adolescente, daqui a pouco já está virando jovem, daqui a pouco já está apaixonando, daqui a pouco já está casando e está indo embora. E aí, como pai de menina, você olha e fala, não é possível, eu gastei tanto dinheiro com essa menina, né? Quem é pai de menina sabe o que eu estou falando, menina dá mais gasto que homem, e aí você vai lá, quanta roupa que eu não comprei para essa menina, quanta sandália que eu não comprei para ela, né? Quanta comida boa que eu não dei para ela, agora chega um bonitão e leva ela embora. A vida não é fácil, a vida não é fácil, que eu diga aos pais de menina, meu irmão, a vida não é fácil, que eu diga os desempregados, a vida não é fácil, que eu diga aqueles que até têm um trabalho, mas não recebem um salário digno, sabe? Quantos pais de família que não conseguem dar o básico para a sua família, não conseguem dar o sustento, e o cara, por dentro o cara chora, chega no mercado, o filho pede um Danone, o cara não tem dinheiro para comprar um Danone para o filho, e como dói o coração, a vida não é fácil. A vida não é fácil, gente, que eu diga, aqueles que estão sofrendo, aqueles que estão doentes e enfermos, a vida não é fácil. Hoje você está aqui porque você está cheio de saúde, nós estamos aqui, louvado seja Deus, porque o Senhor nos deu saúde, nós estamos aqui, vale um amém? Amém. Vale um glória a Deus? Amém. Você só está aqui hoje porque Deus te deu saúde. Quanta gente que nesse exato momento está dentro de um hospital, está no leito de um hospital, lutando pela própria vida, lutando para sobreviver, porque a vida não é fácil, a vida não é simples, tem hora que a vida traz dores, tem hora que a vida, a mala que você carrega, tem hora que a mala que você leva, se torna uma mala pesada demais, e olha que eu nem estou falando da mala do seu genro, estou nem falando da mala da sua sogra, estou falando dessas malas sem alça não, eu estou falando da mala da vida, a mala existencial, sabe irmãos, tem hora que o próprio viver, o próprio existir, se torna um fardo tão pesado, tão difícil de carregar, às vezes a vida com as suas complicações, com as suas pressões, com as suas cobranças, com os seus desdobramentos, a própria vida se torna um fardo tão pesado, que é difícil de carregar. Porém, meu irmão, presta atenção, quem tem Jesus, sabe que não carrega o fardo sozinho. Quem tem Jesus, sabe que tem um companheiro no caminho. Quando você não consegue orar, o Espírito Santo está orando por você. Quando você não consegue dar conta de nada, Jesus está trabalhando por você e você não está vendo. E quando você acha que tudo acabou, quando você acha que tudo não tem mais jeito, Deus cria um fato novo e reinventa a sua história, aleluia. É disso que fala o Salmo 126, gente. É disso que fala esse Salmo, desse Deus maravilhoso, que cria fatos novos na história, e que reinventa a nossa própria história. Se você olhar esse Salmo,
esse salmo ele tem uma história linda por trás dele. Esse salmo fala da volta do cativeiro. Quem foi que compôs esses salmos? Os cativos que estavam na Babilônia e que voltaram de lá. O que aconteceu? O povo de Deus ficou 70 anos preso na Babilônia. Por quê? A história nos diz que Nabucodonosor, rei da Babilônia, um dia com as suas tropas poderosas, ele invade Jerusalém, ele toma a cidade, e Nabucodonosor pega todo o povo de Jerusalém, em algumas levas, ele não leva de uma vez, mas ele vai levando aos poucos, mas ele pega todo o povo, e ele leva o povo de Deus como prisioneiro para a Babilônia, e aí o povo de Deus fica lá, preso, fica lá aprisionado no cativeiro. Quanto tempo o povo fica lá na Babilônia? 70 anos, não foram 70 dias, nem 70 meses, foram 70 anos, preso no cativeiro. Mas no final desses 70 anos, tem um movimento de Deus na história. No final desses 70 anos, Deus começa a criar fatos novos na história. Por quê? Porque Deus usa os medos e os persas para derrotarem os babilônios. E aí Deus, quando os persas assumem o poder, Deus levanta um rei persa chamado Ciro. E Ciro, no ano 538 a.C., ele escreve um decreto, e nesse decreto o rei Ciro declara que o povo de Deus não será mais escravo na Babilônia. Deus usa o rei Ciro para escrever um decreto dizendo: Israel, Judá, Jerusalém, o povo de Deus pode voltar para casa. Deus usa, aí eu fui pesquisar quem que era Ciro. Quem que era o rei Ciro? Era um rei ímpio, não tinha nada de Deus. Ciro não conhecia Deus, ele era um rei persa, ele tinha os seus ídolos, os seus deuses, ele não conhecia o Deus vivo de Israel. Mas olha o que Deus faz, Deus pega um rei ímpio, Deus pega um rei que não tem nada dele, e Deus usa esse rei para escrever um decreto e libertar o povo de Deus que está lá escravizado. Sabe o que eu aprendo com isso? Quando você é de Deus, quando você ama a Deus, quando você anda com Deus, se preciso for, Deus usará até o ímpio para te abençoar, meu irmão. Sabe aquele chefe lá, endemoniado, que persegue você só porque você é cristão? Sabe aquele colega que zomba de você porque você é de Jesus? Sabe aquele parente que fica fazendo piadinha de mau gosto porque ele sabe que você é crente? Meu irmão, acalma o seu coração, porque se preciso for, Deus usará até o ímpio para te abençoar. Ciro não tinha nada com Deus, Deus usa esse homem para ser um instrumento de libertação para o povo de Judá. E a Bíblia diz que quando o rei assina esse decreto, o povo não acredita, o povo de Jerusalém fica tão feliz, o povo de Jerusalém, que está lá no cativeiro, lá na Babilônia, o povo, um olha para o outro e fala assim: me belisca, isso é um sonho, isso não é verdade. É verdade, Deus usou o rei. Se você ler o capítulo 45 de Isaías, o próprio Deus chama Ciro de meu servo. Deus olha para o rei que não temia ele e fala: vai ser meu servo. Ser amigo de Deus é para aqueles que amam a Deus. Agora, ser servo de Deus, instrumento, qualquer um é instrumento nas mãos de Deus. Deus usa quem Ele quer, na hora que Ele quer. E o rei Ciro é usado por Deus, assina o decreto, o povo fica feliz, fica tão entusiasmado, eles não acreditam, um olha para o outro e fala: cara, isso é um sonho, isso é um sonho, isso é um sonho. E eles ficam tão felizes que eles compõem o Salmo 126. Após essa libertação, eles ficam tão alegres, que eles voltam para Judá celebrando, cantando salmos e hinos, e eles compõem esse salmo. Olha o verso 1, eles voltam para Jerusalém cantando: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. E eles voltam entusiasmados, e quando o povo deixa a Babilônia para trás, e volta para Jerusalém, o povo volta feliz, volta alegre. Mas quando eles chegam em Jerusalém, como é que eles encontram a cidade? É só você ler o livro de Neemias, o livro de Esdras. Deus usou alguns líderes para trazer o povo de volta: Esdras, Neemias, Zorobabel. Leia o livro de Neemias e Esdras.
Quando o povo deixa a Babilônia e volta para Jerusalém, eles encontram a cidade, sabe como, gente? Destruída, arrebentada. A cidade está um caos, está uma calamidade. Os muros destruídos, as portas destruídas, o templo destruído. Não tem vida social, não tem vida econômica. A cidade está num buraco. Mas eles voltam com uma meta. Eles voltam com uma missão. E a missão do povo, quando eles voltam, é uma só: recomeçar. Deus tirou o povo de lá da Babilônia e trouxe o povo para Jerusalém. A cidade está destruída, mas Deus diz para o seu povo: é tempo de recomeçar. Olha para a pessoa que está do seu lado aí, olha bem nos olhos dela. Está olhando? Olha bem, meu irmão. Cuidado para você não apaixonar, viu? Tem uns irmãos carentes aí que se você olhar 5 minutos, ele apaixona. Se você olhar 10, ele pede em casamento. Olha bem nos olhos dele aí. Fala assim: Deus trouxe você aqui nessa manhã. Irmão, pode ser mais forte. Quem tomou café? Fala assim: Deus trouxe você aqui nessa manhã. Para recomeçar. Deus inventou o culto de hoje. Para você recomeçar. Queridão, a pregação de hoje, a mensagem de hoje, o sermão de hoje é para você que precisa recomeçar. Talvez o seu casamento aqui não esteja bem. Talvez a sua família não está legal. Talvez o seu relacionamento com Deus caiu, está frio, está distante. Talvez algum sonho ficou para trás, ficou estacionado, parado. É tempo de recomeçar. E se esse é o seu caso, se você precisa recomeçar, então o Salmo 126 traz 3 conselhos de Deus para a sua vida nessa manhã. 3 conselhos para quem precisa recomeçar. Eu quero considerar com a igreja os 3 conselhos do Salmo 126, e depois nós vamos orar, e vamos pedir que o Senhor nos ajude nessa tarefa que não é fácil, mas que é necessária. Amém? Então, o primeiro conselho do Salmo 126, olha lá no telão. Primeiro conselho: você quer recomeçar? Precisa recomeçar? Primeiro conselho: considere o melhor do seu passado, como medidas mínimas para o seu futuro, porque Deus ainda está restaurando a sua vida. Vou repetir: considere o melhor do seu passado, como medidas mínimas para o seu futuro, porque Deus ainda está num processo de restauração na sua vida. Quem aqui alguma vez já pensou em chutar o balde? Vou largar tudo, vou abandonar tudo. Quem já pensou em chutar o balde? Mas uma vez só não vale não, hein? Se você pensou em chutar o balde só uma vez, você é um santo. Você é um anjo. Estou perguntando, quem já pensou em chutar o balde 2, 3, 5, 10? Quem já pensou? Levanta a mão. Um dia, irmãos, um pastorzão estava pregando na igreja dele, igreja grande assim como a nossa, e ele fez a pergunta: quem já pensou em chutar o balde? O povo foi levantando a mão, levantando a mão. Quando ele olha na primeira fileira, o filho dele, de 10 aninhos de idade. O pastor olha assim e fala: filho, você já pensou em chutar o balde? E o menino respondeu: já, papai, várias vezes. E aí o menino começou: porque ser filho de pastor não é fácil. Todo mundo faz bagunça, mas no dia que o filho de pastor faz, ninguém esquece. Todo mundo erra, no dia que o filho do pastor erra, ninguém esquece. Não é fácil, viu, pai? Ser filho de pastor não é fácil. Tem gente que acha que criança não tem crise, né? Tem gente que acha que criança não tem problema. Tem gente que acha que criança não tem depressão. Tem gente que acha que criança não tem estresse. Meu irmão, criança tem tudo isso. Tudo isso. Tem criança dentro da igreja com depressão. Tem criança dentro da igreja com estresse. Tem criança dentro da igreja que até está pensando em chutar o balde. Agora, quando uma pessoa, seja ela adulta ou não, quando uma pessoa ela pensa em chutar o balde, é porque ela já está sendo dominada por um sentimento, e ela nem percebeu. Ela está sendo dominada por qual sentimento?
pelo sentimento de que as melhores coisas da vida já passaram. As melhores coisas da vida ficaram para trás. Aí o cara pensa assim: o meu melhor tempo já foi, minha melhor época já passou, minha melhor fase foi embora, os melhores anos do meu casamento se foram, os melhores anos da minha família se foram, o meu melhor ficou lá atrás, o meu melhor passou. E aí o cara olha para a vida com a seguinte expectativa: olha, o melhor já foi, o que vier daqui para frente é lucro. Pois nessa manhã, olhe para mim, nessa manhã, o Espírito Santo está dizendo para você: não olhe para o seu passado, pensando que o melhor ficou lá. Não olhe para o seu passado, pensando que o melhor ficou lá. Não ficou. Assim diz o Senhor para mim e para você nessa manhã: considere o melhor do seu passado apenas como medidas pequenas, mínimas, para o seu futuro, porque Deus ainda não terminou de fazer o que Ele está fazendo na sua casa e na sua vida. O livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 18, diz assim: o caminho do justo, a vida do justo, é como a luz da aurora, é como a luz da manhã, que vai brilhando cada vez mais, 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 até ser dia perfeito. Tem dia que a gente acorda e levanta, 7 horas da manhã, o sol já está brilhando. 8 horas da manhã, o sol já está mais forte. 9 horas, o sol está mais forte ainda. 11 horas, meio-dia, o sol está mais forte ainda. Pois a Bíblia diz que a bênção de Deus na minha vida e na sua vida é como a luz da manhã, que vai ficando cada vez mais forte. O cuidado de Deus na nossa vida é assim. O tratar de Deus na nossa vida é assim. A bênção de Deus na minha vida e na sua vida nunca diminui, nunca. Às vezes você fala: parece que Deus está me abençoando menos. Não, é você que se afastou mais dele. A bênção dele continua igual e cada vez melhor, cada vez melhor. Quando você sente Deus menos, não é porque Ele se afastou, é porque você se afastou. Ele continua de braços abertos. A bênção de Deus na minha vida, o cuidado e o tratar de Deus na sua vida, é como a luz da aurora, cada vez vai ficar melhor. É o que a Bíblia diz. Por isso, meu irmão, as melhores bênçãos, levanta sua mão e fala assim: as melhores bênçãos. Fala para o seu vizinho: as melhores bênçãos Deus ainda vai derramar. As melhores bênçãos, querido, Deus ainda vai derramar na sua vida, no seu casamento, na sua família, no seu trabalho, na sua igreja. Deus vai derramar as melhores bênçãos sobre nós. Agora tem gente que ainda teima, em pensar assim: o meu casamento já foi bom. Aí o cara olha para a igreja, ele fala assim: a minha igreja, cara, a minha igreja já foi boa. Eu estava preparando esse sermão e eu me lembrei de uma mulher que um dia ligou aqui na igreja, já deve fazer uns 4 anos isso. Era de tarde, uma tarde. E nesse dia, por acaso, eu atendi o telefone. Alô? E era uma dona brava, pensa numa mulher brava. Pensou? Essa aqui era 2 vezes mais. A dona no telefone: quero falar com o pastor Glaucio. Eu não podia mentir, né? Quase que eu falei: ele não está. Mas eu falei assim: sou eu mesmo, irmã, pode falar. Você é pastor aí na Batista Renovada? Aí eu falei: graças a Deus. Aí a mulher começou: graças a Deus? Como é que você pode dar graças a Deus sendo pastor dessa igrejinha? Ô meu irmão, chamar a Renovada de igrejinha é desaforo, hein, irmão? É desaforo. Aí eu falei: eu vou peitar essa mulher, estou no telefone mesmo, né? Vou enfrentar. Cresci no telefone. Ergui a voz e falei assim: que isso, dona? A senhora... Como é que vai? A senhora está doida? A senhora está maluca? Não vou falar isso não.
Pensei que a mulher ia ouvir a minha voz mais alta e ela ia declinar, ia afinar. Que nada, gente, a dona era barraqueira mesmo. A mulher já veio para o UFC Gospel. E já veio dando uma voadora gospel, já chegou arrebentando. É isso mesmo que você ouviu, é essa igrejinha, e eu conheço o povo da sua igreja, e mais, eu conheço os podres do povo da sua igreja. Aí eu eu peguei, eu falei assim, a senhora está dizendo que a senhora conhece os podres do meu povo? Conheço tudo. Eu falei, então fala mais, fala para mim, fala. Aí ela começou, tem gente aí dentro da sua igreja, que dá uma de santinho, mas não paga as contas que deve lá fora. Tem 2 aí dentro da sua igreja que me deve faz quase 1 ano e eles não pagam aquilo que deve. Eu falei, fala mais. Tem gente aí dentro da sua igreja, que dá uma de espiritual, é casado e vive cantando as mulheres lá na rua que eu já vi. Olha o que ela falou, tem gente na sua igreja que canta. Foi o que ela falou, tem gente na sua igreja que toca e que vive cantando as mulheres lá na rua, que eu já vi. Eu falei, é verdade? Fala mais. E ela foi derramando a sua taça de ira sobre mim, né? Olha, tem gente dentro da sua igreja aí, que dá uma de espiritual, mas vive brigando com a mulher todo dia. Ela falou, tem um aí na sua igreja que é meu vizinho aqui colado, vizinho. Ele briga com a mulher dele todo dia, não é um dia, é todo dia, ele dá os berros dele e o bairro inteiro ouve. Eu falei, nossa dona, é verdade, fala mais. Ela parou, na hora que ela parou, eu dei uma respirada e falei, glória a Deus, irmã, glória a Deus. Ela ficou brava, como é que você dá glória a Deus depois de tudo isso que eu falei para você? Eu falei, irmã, eu não dou 1 não, eu dou 2 glórias, 2, eu dou 1 por mim e 1 por você. Eu não estou entendendo nada. Então eu explico. Falei, primeiro, irmã, falei para ela, primeiro, eu dou glória, primeiro por mim, dou glória por mim. Eu ainda não estou entendendo nada. Falei, calma que eu explico. Falei, eu dou glória por mim, porque, minha irmã, eu estou com o meu emprego garantido até o arrebatamento da igreja, irmã. Oh, que glória! Eu estou com o meu emprego garantido até a volta. Eu não entendi nada ainda. Falei, irmã, para pensar, se o meu povo é esse povo miserável, se o meu povo é tão pecador como a senhora está falando que ele é, irmã, então nunca que a igreja vai me mandar embora? O que eu tenho que pregar para esse povo se converter, para esse povo se santificar, para esse povo subir na volta de Jesus, eu estou com o meu emprego garantido até o arrebatamento, glória a Deus. E o outro glória? O outro glória é pela senhora. Por quê? Porque, irmã, com a língua grande que a senhora tem, com a língua venenosa que a senhora tem um lugarzinho para a senhora dentro da minha igreja. Porque se a senhora falou que a minha igreja é pecadora, e pelo jeito é mesmo, irmã, é a igreja dos pecadores, o seu lugar está reservado, vem para cá, dona! E ela, gente, pá, desligou o telefone na minha cara. 4 anos depois, aqui estou eu, na dúvida, será que ela veio ou não veio? Vai ver que ela está aqui hoje, e a gente não sabe. Por que eu estou falando isso para você, meu irmão? Porque, querido, se você entrou aqui nessa manhã, buscando perfeição no seu casamento, pode ir embora, seu casamento não é perfeito. Se você entrou aqui buscando perfeição na sua família, dá meia volta e vai fazer qualquer coisa, porque a sua família não é perfeita. Se você entrou aqui buscando perfeição na igreja, você está no lugar errado. A igreja não é perfeita. Mas apesar de todas as nossas incoerências, contradições e imperfeições, Jesus não desistiu do seu casamento, Jesus não desistiu da sua família, e eu estou aqui para falar que Jesus não desistiu da igreja, irmãos, a igreja ainda é de Jesus, e Ele não desistiu. Eu fico vendo umas coisas aí, a gente teve o congresso dos pastores aqui, e eu vejo uns pastorzão aí falando umas bobagens por aí. Uns caras falando, já desistindo da igreja, postando umas coisas na internet assim, que a igreja está falida como instituição. A igreja como instituição está falida. Aí tem um movimento agora daqueles que estão sem igreja, os desigrejados. Você é crente? Não vou na igreja não, eu sirvo a Deus.
Aí o cara não vem numa igreja, ele começa a reunir num outro lugar, ajunta um monte de gente. O que é a igreja? A igreja é a reunião dos santos. Aí ele sai daqui e ele não acredita na igreja. Aí ele vai num outro lugar que tem um monte de gente que crê em Jesus e reúne todo mundo lá. O que é aquilo? Aquilo é igreja. Tem pastor, tem líder que não acredita mais na igreja. A igreja como instituição está falida. Então peraí, quem foi que instituiu a igreja? Quem foi que criou a igreja? Igreja é instituição divina, casamento é instituição divina, família é instituição divina. Quer dizer que um casamento não está bom, eu vou falar que casamento nenhum presta mais? Quer dizer porque uma família está em pé de guerra, eu vou falar que a família está falida e como instituição a família não presta mais? Não, a gente tem que ir lá e consertar aquela família. Não quer dizer que quando um casamento está ruim, todo casamento não presta? Se a igreja não está boa, nós vamos consertar a igreja, porque Jesus não desistiu dela e nós não vamos desistir da igreja de Jesus. A igreja, com todas as suas imperfeições, ainda é o melhor lugar do mundo para você viver e para você criar os seus filhos no temor de Deus e da palavra do Senhor. Abandona a igreja e vai ver seu filho vai se perder na prostituição, nas drogas, vai trilhar caminhos errados por aí. A igreja é o melhor lugar para o seu filho crescer na presença de Deus. Aqui não tem ninguém perfeito, mas tem gente que ama a Deus, tem gente que busca a Deus, tem gente que reconhece os seus pecados, pede perdão, procura não errar mais, e nós estamos caminhando assim até Jesus voltar para buscar a sua igreja. A igreja ainda é o melhor lugar do mundo, meu irmão. Quando você lê, por exemplo, o livro do Apocalipse, gente, você já leu os primeiros capítulos? Você vai lendo Apocalipse capítulo 2, capítulo 3, você encontra lá as 7 igrejas do Apocalipse, as 7 igrejas da Ásia, e é interessante que você vai lendo lá, o texto só tem repreensão para as igrejas. Jesus usa o apóstolo João para mandar uma carta lá para as igrejas do Apocalipse, cada uma, são as igrejas da Ásia Menor, cada uma está numa região, mas essas 7 igrejas representam as igrejas no mundo. E aí, Jesus fala o seguinte, uma perdeu o primeiro amor, a outra esfriou na fé, a outra tem nome de que vive, mas está morta, a outra tem o trono de Satanás lá dentro dela, a outra acha que é maravilhosa, espetacular, e Jesus fala, você não sabe que você é pobre, miserável, cego e nu? Ou seja, tudo quanto é defeito, que tem hoje na igreja, tudo quanto é defeito que você enxerga hoje na igreja, já existiam esses defeitos lá no primeiro século, nas 7 igrejas da Ásia. Isso aqui não é nosso não, os defeitos e as falhas já existiam lá nas 7 igrejas do Apocalipse, no finalzinho do primeiro século. João ainda estava vivo, João foi o último apóstolo a morrer, morreu bem velhinho, e ele ainda estava vivo, e ele viu que no finalzinho do primeiro século, as igrejas já estavam cheias de defeitos e de imperfeições, e de heresias e de carnalidade. Isso não é coisa nossa não, isso já é antigo. Mas a Bíblia diz lá em Apocalipse que de repente João olhou e viu. Diga, João olhou e viu. A Bíblia diz que João olhou e viu o que todo crente precisa ver também. A Bíblia diz que João olhou e de repente ele viu o Filho de Deus em pé no meio dos candeeiros. Jesus Cristo continua vivo e em pé no meio da sua igreja. E Ele está cuidando da igreja, Ele está amando a igreja, Ele está disciplinando a igreja, Ele está lapidando a igreja, Ele está restaurando a igreja, porque Deus ainda tem coisas maravilhosas para fazer na história da igreja e na minha vida e na sua vida também. Olhe para o seu passado e não pense que as melhores coisas ficaram lá. Se você quer recomeçar, o primeiro conselho de Deus para você nessa manhã, considere o melhor do seu passado como medidas mínimas para o seu futuro, porque foi o Senhor que restaurou Sião, é o Senhor que continua restaurando a sua igreja hoje, aleluia. E é verdade mesmo, com todas as suas imperfeições e defeitos. Olhe para a sua vida há 5 anos, olhe para a sua vida há 20 anos, olhe como você era antes de conhecer Jesus e olha como você está hoje. Você tem lutas? Tem problemas? Tem, de vez em quando você pisa na bola, como eu, lógico, ninguém é perfeito, mas se você olhar num quadro geral,
você vai ver que a bênção do Senhor sobre a sua vida é como a luz da aurora que vai brilhando cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Então olha para o seu vizinho e fala assim, olha para ele e fala assim, a sua maior motivação não está no passado, é o que Deus vai fazer. Você quer recomeçar? Muda a sua visão, meu irmão, mude a sua visão. Você não tem que aposentar, nem achar que, não, o melhor Jesus ainda vai fazer na nossa história, na nossa igreja, na nossa vida. Aí o Salmo continua, e vem o segundo conselho do Salmo 126, para quem quer recomeçar. Não basta mudar a visão, não basta saber que o melhor Deus ainda vai fazer. Que bom, Deus restaurou Sião, Deus está nos restaurando, o melhor vai acontecer. Mas isso não é suficiente. Você tem que dar um outro passo. Aí o Salmo 126 vai nos dar o segundo conselho. Além de renovar a sua visão e saber que o melhor vai acontecer, o segundo conselho, olha para o seu vizinho e dá esse conselho para ele. Fala para ele. O segundo conselho, para quem quer recomeçar, realize uma nova semeadura. Se você olhar no versículos 5 e 6, acompanhe aí a leitura, ó. O que diz aí, gente, o verso 5 e 6? Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Vamos pensar no povo de Deus saindo da Babilônia depois de 70 anos. Chega em Jerusalém e, como eu disse no início, chega em Jerusalém, a cidade está desolada, não tem nada, está tudo arrebentado, tudo destruído, até o templo do Senhor está em ruínas, está tudo acabado, tudo detonado, destruído, a cidade não tem vida. Em vez de chorar, um olha para o outro e fala assim, vamos trabalhar, gente, vamos trabalhar, vamos arregaçar as mangas, tem muita coisa para fazer, vamos trabalhar, porque os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo. Diferente do povo de Judá, tem muito crente hoje que quando enfrenta uma calamidade, se assenta para chorar, lamentar e ter pena de si mesmo. Tem muito crente assim. Quando ele enfrenta um problema, ele não semeia, ele só sabe chorar, e chorar, e chorar, e ter peninha de si mesmo. Ah, pastor, mas é muito duro o que eu estou vivendo. Eu sei que você passa momentos difíceis, como eu passo, e muita gente passa. Mas você não pode se assentar só para chorar. Coisa está difícil, chora, pega a tua dor e entrega para Jesus, entrega lá no altar e chora, transforma a tua oração em lágrimas e entrega ao Senhor, mas não deixe de semear, porque a promessa de Deus para mim e para você é essa, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Não pode só chorar, tem que chorar e semear, tem que semear e chorar. Então a pergunta nessa manhã é muito simples, a pergunta é uma só: quais são as áreas da sua vida que hoje, urgentemente, estão precisando de uma nova semeadura? Quais são as áreas da sua vida que estão precisando de uma nova semeadura? Lembra da nossa oração no início? Senhor, abra os meus olhos, para que eu enxergue o que eu tenho que fazer de diferente, onde eu tenho que mudar. Quais são as áreas da sua vida que precisam urgentemente de uma nova semeadura? Vou citar umas 2 ou 3 aqui. Por exemplo, talvez você esteja precisando fazer uma nova semeadura na relação com seus filhos. Perguntei quem tem filhos, muita gente levantou a mão. Meu irmão, não espere para estreitar a relação com a sua filha quando ela for embora de casa. Aí é tarde. Não espere para você ir lá gastar tempo com seu filho quando ele estiver no meio dos porcos, igual o filho pródigo lá. Aí já é tarde demais. Você não precisa esperar ele ir lá no meio dos porcos para você tomar alguma providência, para você fazer uma nova semeadura na relação com seu filho. Você não precisa esperar o pior acontecer, meu irmão. Eu vou falar uma verdade dura aqui, mas é importante para a gente refletir. Nenhum filho, não existe exceção nessa regra. Nenhum filho, nenhum, se perde da noite para o dia. Nenhum. Ninguém vai dormir santo e acorda no outro dia no mundo do crime.
Nenhum filho, nenhuma filha vai dormir com Jesus, com a vida no altar, e acorda no outro dia mergulhada no mundo da prostituição. Isso não acontece. Nenhum filho está bem hoje, legal, firme no Senhor, e amanhã está afundado na cocaína, no crack, na maconha e nessas drogas todas. Isso não acontece. Os nossos filhos vão se perdendo progressivamente, vão se perdendo durante um período. E Deus é tão bom com a gente, que Deus nos dá sinais. Deus mostra o que está acontecendo, gente. O problema é que a gente ignora os sinais. Tem hora que Deus permite uma coisa acontecer com os nossos filhos, e aí você fica assustado. Aquilo não é o juízo de Deus, aquilo ainda é um alerta e um sinal de Deus, porque Ele ama o seu filho e ama você. Deus permitiu aquele mal acontecer para livrar o seu filho de um mal maior. Aquilo é um alerta de Deus. O problema é que a gente ignora os sinais de Deus. A gente faz de conta, não tem nada a ver, não tem nada a ver, e não tem uma nova semeadura, e não tem mudança, nem do filho, e nem do pai, e nem da mãe, continua cada um fazendo o que está fazendo. Às vezes a gente faz igual o capitão ou o comandante do Titanic. Você sabia que antes do Titanic afundar, aquele capitão, aquele comandante recebeu pelo menos 6 sinais de alerta? Você sabia disso? Ele recebeu pelo rádio 6 sinais de alerta, para ele mudar a rota, para ele navegar mais ao sul, porque icebergs já tinham sido identificados ali naquela rota, mas ele não mudou a rota, ele não diminuiu a velocidade, ele continuou do jeito que ele estava, porque ele achava que ele era o grande comandante, ele achava que aquele navio, ninguém ia afundar. Aquele navio não completou nem a primeira viagem, afundou antes de completar a primeira viagem. Morreu mais de 1.500 pessoas naquela noite, porque um homem ignorou os sinais. Quais os sinais que Deus tem dado para você, como papai, como mamãe? Depois você vai ficar a vida inteira fazendo vigília e campanha de oração para libertar o seu filho e a sua filha. Sua vida vai virar um rio de lágrimas, porque você ignorou os sinais, quando não era para ignorar esses sinais. Dentro da igreja, filhos de pastores, filhos de oficiais, isso pode acontecer com qualquer um. Você pode dar a melhor educação e o seu filho, por vontade própria, pode seguir o caminho errado, mas você não pode ignorar os sinais. Se você é igual uma enfermidade, né, gente? Você pega, por exemplo, um câncer. Se isso é identificado logo no início, é muito mais fácil você combater, é muito mais fácil você lidar com aquilo, e ainda que não se consiga pela medicina e pela ciência curar totalmente, mas a pessoa vai ter muitos anos ainda de qualidade de vida, porque foi identificado no início. Agora, quando identifica, a pessoa sente dor, não vou no médico não, está dando, não vou no médico não, passa 3, 4, 5 anos, quando a pessoa vai já está tudo tomado, aí só mesmo o milagre de Deus. Não, olha para o seu vizinho e fala, não ignore os sinais. Quais os sinais que talvez Deus esteja dando a você como papai e como mamãe? Por exemplo, filho e filha que mergulha num silêncio absurdo, isso é um sinal dentro de casa. Seu filho e sua filha só quer ficar dentro do quarto, pastor, ele é adolescente, ele está vivendo a fase de crise de identidade, eu sei de tudo isso, só que a gente não pode deixar o nosso filho mergulhado demais lá no mundo dele. Ele vai mergulhar mesmo, mas você vai lá, você vai trazer, você vai conversar. Um outro sinal, o filho não quer vir mais à igreja. Isso é um outro sinal. Então fica aí, vai quando você quer. Vou forçar não. Quem que sabe que é melhor para o seu filho de 10 anos? É você ou é ele? Só vou comer sorvete. Legume não existe mais na minha vida. Você deixa? Não. Mas se o pirralho fala assim, eu não vou mais na igreja. Tá bom, filho, fica aí então. Faz o que você quer, filho, fica aí, papai não vai forçar você não. Agora é a hora de forçar. Sabe qual é a escolha que eu tinha quando eu era criança em casa? Nunca foi me dada a opção de não vir à igreja. Nunca! Qual a minha opção? Glaucio, você pode ir com a camisa azul ou com a vermelha, qual que você escolhe? Essa era a minha opção dentro de casa. E eu não morri. E eu não fiquei traumatizado, e eu não virei um psicopata, pelo contrário, eu estou firme na casa de Deus, pela firmeza do meu pai e da minha mãe.
E eu vejo hoje muito pastor, muito pastora, muitos oficiais dentro das igrejas nesse Brasil, frouxos demais, com os seus filhos quando são pequenos. Depois você quer ser firme quando ele tem 17, 18 anos. Aí não é mais a hora de ter essa firmeza. Isso é quando é criança. Depois que já tem 17, 18 anos, meu irmão, aí o barro já foi moldado. Aí só Jesus é que vai trabalhar. Renova o seu relacionamento com seu filho, com a sua filha. Talvez seja a hora de você chegar em casa, buscar uma aproximação com ele, com ela. Renova isso, gente. Renova. Faça uma nova semeadura. Pastor, eu já tentei, tenta de novo, tenta até você morrer. Você vai fazer a sua parte sempre. Você vai chamar sua filha. Eu nunca me esqueço. Meu Deus. Eu nunca me esqueço da menina, gente, que queria namorar e a mãe não deixou. A mãe não aprovou a história da menina, ela foi e namorou, do mesmo jeito, falou, vou lá e vou namorar e ponto final, é a minha vida. Para encurtar a história, a menina com 20 anos falou, eu faço o que eu quero e vou namorar, o menino não era crente, não era nada com Deus, a mãe não aprovou, a menina se rebelou, falou, eu vou namorar. Começou a namorar, ficou noiva, marcou o dia do casamento, fez o enxoval, faltava uma semana para o casamento, o cara liga e termina o relacionamento pelo telefone. Faltando uma semana, os convites já foram entregues. Você sabe o que é surtar? A menina entrou num processo de sofrimento psíquico tão intenso que ela saiu do eixo, ela saiu do ar. Naquele momento, um passozinho para ela criar uma nova realidade doida. O que ela fez? Ela passou a mão numa tesoura, entrou no quarto gritando, ele me deixou, e começou a destruir o enxoval que ela tinha comprado, e foi destruindo. Quando a mãe ouviu, ele me deixou, e viu ela destruindo, a mãe entendeu. Sabe o que a mãe fez? A mãe correu lá e abraçou a filha. Tirou a tesoura da mão dela, abraçou ela, e a mãe só falava assim, eu estou aqui com você, filha, eu estou aqui com você, filha. A mãe não gritou, a mãe não xingou, a mãe não tinha o direito de falar assim, eu não falei? Você namora com qualquer porcaria? Aí eu falei, eu avisei, a mãe podia ter feito tudo isso, mas a mãe percebeu que ali não era a hora de gritar, ali era a hora de abraçar. Ela abraçou a filha, falou, fica aqui, filha, eu estou com você, mais de uma hora ela ficou, e a filha chorando, e ela abraçada com a filha. Quando acalmou, no dia seguinte, a mãe entendeu o recado de Deus, e a mãe se comprometeu com a filha. A mãe falou assim, filha, a partir de hoje, eu vou orar com você, todos os dias, para Deus preparar um marido abençoado, que vai te amar e vai te fazer a mulher mais feliz do mundo. Para encurtar a história, elas oraram, gente, todos os dias, foi um compromisso da mãe, foi uma nova semeadura. Você acha que a mãe não tinha outra coisa para fazer? Lógico que tinha, mas ela decidiu fazer uma nova semeadura na vida da filha dela. E todo dia ela ia orar, 10 minutos, 15 minutos, orando com a filha todo dia. 2 anos se passaram, um dia chegou um jovem na igreja dessa mãe e dessa filha. Um jovem bonitão, oficial da marinha de alta patente. O cara chegou, entrou na igreja fardado, parecia um príncipe entrando dentro da igreja. Quando o cara entrou no meio do culto assim, as meninas ficavam assim, ai Deus, ai lindo, adivinha em quem o bonitão da marinha botou os olhos? Na menina cuja mãe estava orando com ela para Deus mandar um marido que a amasse de verdade. Ô gente, essa história é verídica. Eles namoraram, a mãe aprovou, era um homem de Deus. Eles namoraram e eles noivaram, e no dia do casamento o cara entrou com o seu uniforme de alto patente lá da marinha. Ele entrou, um monte de marinheiro, soldado na frente dele, com espadas desembanhadas. Ele entrou, parecia um rei casando. E ele entra e daqui a pouco vem a menina lá, o sorriso dela é de orelha em orelha assim, e as amigas dela assim. Aí ela passava as amigas, parabéns, quando ela dava as costas. E quando terminou o casamento, o pastorzão perguntou assim, o noivo ou a noiva quer falar alguma coisa? A menina passou a mão no microfone e falou assim, pastor, eu estou aqui hoje, eu quero dar o meu testemunho. Eu só estou aqui hoje porque a minha mãe não desistiu de mim no pior dia da minha vida. Eu estou aqui para dizer, ela nem sabe disso, naquele dia, mamãe, eu ia tirar a minha vida. Naquele dia eu ia acabar com a minha vida. Porque quem eu achava que mais me amava, quem eu pensava que mais me amava, me abandonou.
Mas naquele dia, mamãe, você não brigou comigo, você me abraçou e você fez um novo investimento na minha vida. E hoje, ela falou, hoje, gente, eu estou casando com o homem mais bonito do mundo, um homem que vai me fazer a mulher mais feliz do mundo, porque mamãe não desistiu de mim. Faça uma nova semeadura na vida do seu filho e da sua filha, porque os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Talvez você está precisando fazer uma nova semeadura na relação com seu sogro e com a sua sogra, meu irmão. Quem ama o sogro e a sogra aqui? Levanta a mão. Vamos orar, porque um terço da igreja levantou a mão. Vou perguntar de novo, que vou fazer de conta que eu sou igual o Bartimeu. Vou fazer de conta que eu sou o pastor Bartimeu. Bartimeu era cego. Eu vou fazer de conta que eu sou o pastor surdo. Agora vocês entenderam a piada, né? Fazer de conta que eu não ouvi. Quem ama a sua sogra? Sogra. Eu amo a minha sogra, pastor. Eu amo. Levanta a mão, quem ama a sogra? Levanta a mão, ainda, mais uma vez, vou continuar o apelo. Você pode ser salvo hoje. Quem ama a sua sogra? Quem ama a sua sogra? Quem ama a sogra a ponto de morrer por ela? Tem uma ali, sobrevivente ali. Filma ela lá e dá para a sogra dela esse filme aí, Um dia, uns anos atrás, eu fiz essa pergunta aqui na igreja, não sei se você estava aqui, já faz uns anos. Perguntei isso, o povo fez igualzinho assim, baixou a mão assim, quem ama a sogra a ponto de morrer por ela? Todo mundo baixou a mão. Saí lá fora, saí lá no estacionamento, aí o irmão me parou e falou assim, pastor, você me coloca em cada saia justa. Quem ama a sogra? Eu levantei a mão. Quem ama a sogra pode morrer por ela? Eu abaixei a mão, a sogra estava do meu lado, pastor. E ela ficou olhando assim para mim, Você vem com cada uma, pastor, que quem ama a sogra pode morrer por ela. Aí ele me colocou, ele falou, e você, pastor Glaucio? Você ama a sua sogra a ponto de morrer por ela? Aí eu fiz assim, arregalei os olhos, olhei bem para ele e falei assim, irmão, eu perguntei primeiro. Tchau. Talvez você tenha que fazer uma nova semeadura na relação com a sua sogra. Pensa, do dia que você casou até hoje, tudo que sua sogra fez por você, o que você fez por ela? Seu sogro. Ei, bebê, reclama do sogro e da sogra, o que você fez para ele? E o que ele já fez para você? Talvez você tenha que fazer uma nova semeadura no seu casamento. Seu casamento. Sabe quantas esposas temos aqui nessa manhã? Levanta a mão, esposas que amam o seu marido, a ponto de morrer por ele. Aí, tem mais uma aqui, sobrevivente. Talvez você tenha que fazer uma nova semeadura no seu casamento, meu querido irmão. Sua esposa está aí, ela levantou a mão. Você tem que fazer uma nova semeadura. Você tem que entender, querido, que a constituição emocional da mulher é totalmente diferente da constituição emocional do homem. Um homem, para ser feliz, o que ele precisa? Ele precisa de uma mulher que o ame e fique do lado dele em silêncio. Vou repetir que alguns não entenderam ainda. Um homem, para ser feliz, o que ele precisa? Pouca coisa. Uma mulher que o ame e que fique do lado dele em silêncio. Ele é o homem mais feliz do mundo. O que uma mulher precisa para ser feliz? Um homem que a ame e fique do lado dela, verbalizando de dia, de noite, de madrugada e na hora dos sonhos, o amor que ele tem por ela. Caramba, eu tenho que ficar falando para ela todo dia que eu amo. Tem! Porque é a constituição emocional da mulher. Você acordou, vai lá e fala assim, palavras de amor no ouvido dela. Na hora do almoço, palavras de amor no ouvido dela. Quando chega do trabalho, palavras de amor no ouvido dela. E à noite você vai ser abençoado e vai conquistar a terra prometida. Agora tem marido que não faz isso, tem marido que não fala, tem marido que não faz uma nova semeadura. Você tem que verbalizar o seu amor. Tem que verbalizar. O cara não fala, ele não fala de jeito nenhum. Sabe o que acontece? O diabo coloca um Dom Juan do inferno que vai falar no ouvido da sua mulher o que você não fala para ela. Eu sempre dou esse exemplo, né? A mulher corta o cabelo, chega em casa desesperada, o marido não fala nada, ela fica assim, Aí fica assim.
que é isso? Você desconverteu? Você está imitando... Quem que dança assim mesmo, gente? É o Calypso? É. Você desconverteu? Olha o que você está fazendo aí. Não vê o corte novo de cabelo dela? Aí quando ela chega lá no trabalho, que ela passa o Dom Juan miserável do inferno, faz assim, pss, 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 pss. Quando ela olha, ele faz assim. Aí ela olha assim para o lado, e fala assim, você cortou o cabelo? Ela regala os olhos e fala, cortei. Por quê? Por que você está falando? Porque ficou lindo demais. Hã? Ó, com todo respeito, eu não sou seu marido, mas você ficou gata. Mas se eu fosse seu marido, ó, com todo respeito, se eu fosse o seu marido, você seria a mulher mais feliz da terra. Irmão, a mulher sai dali arrepiada, da ponta do dedão até o último fio de cabelo. E ela sai assim, falando, tá errado, eu não posso pensar isso, tá amarrado, eu não posso pensar, não, eu sou uma mulher casada. Mas por que ela está pensando? Porque você não faz uma nova semeadura no seu casamento. A mulher precisa ouvir. Um dia eu estava aconselhando um irmão, e uma das coisas que eu falei, querido, você tem que abrir mais a sua boca. Eu também sou homem, às vezes a gente para de falar, mas a gente tem que falar. Olha para sua mulher, irmão, fala para ela, você está bonita, você está linda, você está maravilhosa, você está espetacular. Sabe o que o cara falou para mim? Ele olhou para mim e falou, mas ela não é assim, pastor. Aí eu olhei e falei, e você, miserável, você está pensando que você é o Brad Pitt? Você é o Shrek, meu irmão. Se ela é a Fiona, você não é nem o Shrek, você é o Shurek. É isso que você é, ó. Você tem que falar, nem que seja pela fé. Fala que ela está bonita, que as coisas vão melhorar. A mulher precisa ouvir. Ouvindo, ela fica feliz, ela fica alegre. Daqui a pouco ela está bem. Mas não fala. A mulher já está ruim, o marido não faz uma nova semeadura. Tem algum homem casado do seu lado? Olha para ele e faz assim, faça uma nova semeadura, irmão. Da mesma maneira, a mulher tem que fazer uma nova semeadura, irmãos. Da mesma maneira, mesma forma. Você tem que olhar, você tem que pensar o seguinte: seu marido não gosta de falar, ele não gosta, mas ele gosta de ver. Ele fica feliz quando ele olha para a mulher e vê que ele tem uma mulher que se cuida. Aí o que acontece? Todo dia o marido chega em casa. Quando ele chega em casa, qual é a sensação dele? Estou entrando na Terceira Guerra Mundial. Por quê? Porque quando ele abre a porta e ele olha para você, irmã, ele não vê uma esposa, ele vê um canhão. Aí ele fala assim, estourou a Terceira Guerra? Por quê? Porque dentro da minha casa tem um canhão. Não é fato? Todo dia o seu marido chega em casa, para não falar todo dia, 95% das vezes, ele chega em casa, tudo bem que você também tem que trabalhar, tudo bem, mas assim como ele tem que aprender a falar, você tem que aprender a se arrumar para ele. Aí ele chega em casa todo dia, quando ele abre a porta, a criançada bagunça, aquela guerra, aquela coisa, e ele olha para você desarrumado, desmantelado, a bruxa do 71, cabelo bruxificado, aquela coisa horrorosa. Quando ele olha para você, ele fala, ai meu Deus, não é possível. Está chegando a política agora, não está, gente? Está chegando a época da eleição agora, né? A eleição. O que você vai fazer como uma boa esposa? Você vai ganhar um monte de camisa de político e vai usar aquele troço horroroso. E vai receber o seu marido. Quando ele abrir a porta, ele vai olhar para você, vai estar escrito, vote fulano de tal 4.532. E pior, o que você vai fazer? Na hora de dormir, você vai botar a camisa com a foto da Dilma. Você está aqui, ele olha para você daqui para cima, ele vê você, daqui para baixo ele vê a Dilma. Vote Dilma. Aí vocês dormem. Quando ele acorda no outro dia, ele olha e ele vê a Dilma desse tamanho. Ele fala, não é possível, eu dormi com a minha mulher, acordei com a Dilma. Está errado esse negócio aí, está errado. Uma nova semeadura, irmã, uma nova semeadura. Manda a criançada para casa dos seus... Se você tratar bem o sogro, aí o seu sogro vai querer ficar com suas crianças. Manda as crianças para casa do sogro. Se arrume. Toma um banho, minha irmã. Passe um perfume gostoso com seu marido, ó.
Depila aqui, viu, irmãs? Axilas, ó. Tem umas irmãs que parece que levantam as mãos assim, Mata Atlântica, Selva Amazônica. Fica bonitona. Fica sedutora pro seu marido. Aí, pode fazer isso no casamento? Pode. Deve. Você é casado, você tem que saber seduzir o seu marido. O que não pode é o que muitas mulheres crentes fazem. Vão para as igrejas com roupas coladas demais. Tem mulher, no casamento, veste aquela camisa da Dilma, até aqui assim, ó, cabelão assim, a camisa da Dilma aqui. Aí quando vem para a igreja, você bota a roupa colada demais, irmã. Tem umas irmãzinhas que você vê que põe umas calças, que você fala, como conseguiu entrar naquele negócio ali? Porque acho que a mulher faz assim, aí põe a calça, não consegue andar. Tem mulher que no dia que é para cantar, vem bonito, no dia que não é para cantar, bota uma roupa tão sensual. Você sabia que tem mulher dentro das igrejas evangélicas dominadas pelo espírito de sensualidade, de luxúria? Vem para a igreja com aquele seio farto, pulando assim, ó. E na hora de orar, pega um adolescente, vem cá meu filho, vamos orar, aleluia, e pá, pá, pá. Você desconverte o menino dentro da igreja. E você faz a sua amiga brigar com o marido dela, porque você vem com uma roupa tão colada e tão sensual dentro da igreja, que na hora que você levanta assim para orar, o marido da sua amiga que está sentado atrás de você, ele fecha um olho para falar com Deus e deixa um olho aberto para você. Aleluia, aleluia, Senhor, tem misericórdia. Você faz os outros pecar dentro da igreja. Eu estou falando, a gente está brincando aqui, mas isso é coisa séria. As igrejas estão cheias de sensualidade. Isso é pecado, minha irmã. Isso é espírito do mundo dentro da igreja. Olha a roupa que você está e vê se isso não faz você passar vergonha diante de Deus. Muda a sua roupa. Muda a sua roupa quando você vir. Eu fico olhando alguns irmãos dentro da igreja e falei, quando vai para a escola, como é que se veste? Se dentro da igreja é assim, e quando vai para a faculdade? E quando vai para o trabalho? Ai, está tudo bem, eu não sei o que está acontecendo. Tá. Muda isso. Aí dentro do casamento, bota a camisa da Dilma. Lá para o seu marido, você deve ser uma mulher sedutora. É para ele, não é para ninguém mais, é para o seu marido. Aí ele chega lá, Terceira Guerra Mundial, canhão à vista. Quando ele chega, que ele abre a porta, que ele vê você, bonitona, cheirosona, banho tomado. Você com aquela roupa sedutora, maravilhosa. Ele vai olhar, ele vai arregalar os olhos, o coração dele vai acelerar. A primeira coisa que ele vai falar, ele vai olhar e vai... Cadê as crianças bem? Que ele ficou assim, doidão. Cadê as crianças bem? O que você vai falar para ele? Tem criança hoje não. Está todo mundo na casa da vovó. Hoje você vai vir aqui, você vai sentando no colo da mamãe. Vem cá. E aí, meu irmão, minha irmã, você está fazendo uma nova semeadura no seu casamento. E vai ser abençoado. E quando vir para cá, não é para vir vestido igual freira não precisa. Pode vir bonita, pode vir elegante, pode se maquiar, mas venha de uma forma decente como uma mulher de Deus. Meu Deus, só falei de 2. Posso falar 5 minutos sobre o terceiro? Vocês aguentam aí? Para terminar então. Primeiro conselho para quem quer recomeçar. Considere o melhor do seu passado como medidas mínimas para o seu futuro. Deus ainda está restaurando. Segundo, realize uma nova semeadura. Em várias áreas da vida, eu falei sobre algumas. Podia falar sobre o relacionamento com Deus, mas depois a gente fala também sobre isso. Tem que fazer uma nova semeadura. Terceiro conselho para quem quer recomeçar. Olha lá. Parou aqui? Volta lá. Volte a depender de Deus, porque há coisas que só Ele faz. Puxa, eu tenho que mudar minha visão. O melhor do passado, o melhor não está no passado, Deus vai fazer. Segundo, eu tenho que fazer uma nova semeadura. Mas além disso, terceiro, além de semear, eu tenho que aprender a depender mais de Deus. Olha no versículo 4, a oração de dependência que esse povo fez.
Leia comigo, verso 4. Restaura, Senhor. Vamos, gente. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. O povo sabe que tem que semear, tem que trabalhar para reconstruir a cidade, para reconstruir o que está acabado, o que está destruído. Eu tenho que semear, mas não é só o que eu faço, tem coisa que eu faço, mas tem coisa que só Deus pode fazer. Eu vou semear, tem problema que você semeia, você resolve, você conversa, resolve. Tem problema que você vai lá, faz um monte de semeadura e não resolve, então é Deus que vai fazer. E você tem que depender dEle. Volte a depender de Deus, porque há coisas que só Ele faz. Quando o povo faz essa oração, restaura a nossa sorte como as torrentes no Neguebe. O Neguebe era um deserto que ficava no extremo sul de Jerusalém, ou do território de Israel, no extremo sul de Israel. Davi, por exemplo, conhecia muito bem esse território do Neguebe. Ele fugiu de Saul, ele se escondeu por alguns anos lá, nessa região, no deserto de Neguebe, ele ficou por ali. E quando o povo faz essa oração, restaura nossa sorte como as torrentes no Neguebe, isso tem um significado, gente. O que significa as torrentes no Neguebe? Então tem um comentário aqui que eu quero ler para você. Em Israel há um deserto chamado Neguebe, que está localizado ao extremo sul do país, cercado por cordilheiras, numa das partes mais baixas da região, aos pés da cidade de Belém e Hebrom. O Neguebe, a princípio, aparenta ser uma extensão improdutiva de terras. O viajante que passa por lá, em determinadas ocasiões do ano, imagina que está num lugar seco, morto e sem esperança. Ocorre que de uma hora para outra, as torrentes de águas, produzidas pelas chuvas serôdias, descem pelas cordilheiras, encharcando a região, transformando assim aquela terra árida num lugar cheio de vida. Quando as águas evaporam, o deserto se torna um manancial, onde encontramos lindos campos floridos num cenário que somente pode ser contemplado no Neguebe. Por causa das águas torrenciais, o deserto é transformado num lugar de vida. Aí temos uma foto aqui do deserto do Neguebe antes das torrentes. Você entendeu o que diz esse comentário que a gente leu? Ocorre um fenômeno da natureza, olha aqui, gente, isso aqui é um deserto mesmo, e tem caminhos aqui no deserto, tem estradas no deserto. Essa aqui é uma foto do deserto do Neguebe. Mas ocorre um fenômeno da natureza que ficou conhecido como torrentes no Neguebe. Ninguém está esperando, chuvas fora de tempo são derramadas, e quando essas chuvas caem, elas inundam o Neguebe, de tal forma que esse caminho que você está vendo aí vira rio. As águas inundam e viram um rio, e aí demora um tempo para as águas evaporarem, mas com o tempo as águas vão evaporando, até que seca de novo. Só que aí ocorre esse fenômeno, o deserto, por causa dessas águas, essa terra vira uma terra produtiva. Olha uma imagem real do Neguebe depois das torrentes. Norte do Neguebe depois das torrentes de água. Antes era assim, mas quando as torrentes, as chuvas caem e vira rio e depois evapora, olha o que acontece com o Neguebe. Quando o povo de Deus, que está voltando para Jerusalém, tudo destruído, quando o povo levanta a mão e fala, restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe, o que o povo está dizendo é o seguinte, Senhor, vem sobre nós com poder, vem sobre nós com intensidade, vem sobre nós de uma forma inesperada, e faz aquilo que nós não podemos fazer, porque Deus ainda pode transformar o nosso deserto num lugar de vida, meu irmão. Você também hoje pode levantar suas mãos e pode dizer, Senhor, restaura a nossa sorte como as torrentes no Neguebe. Às vezes a minha vida vira um deserto tão intenso que eu não consigo sair dele. Senhor, envia as águas torrenciais do Teu Espírito Santo sobre a minha vida, cria fatos novos na história, Senhor, porque Deus ainda pode transformar o deserto num lugar de vida, num lugar produtivo. E eu encerro a minha palavra dizendo que o Salmo 126 é o salmo daqueles que têm coragem de recomeçar. O povo saiu da Babilônia e voltou para Jerusalém. Jerusalém não estava bonitinha não, Jerusalém tinha que ser reconstruída. Qual é a sua Babilônia? Qual é o cativeiro que te prende?
sai dessa Babilônia, diz o Senhor. Sai dessa Babilônia. Pode ser um sentimento que está corroendo você, sai dessa Babilônia. Pode ser uma forma de enxergar a vida, sai dessa Babilônia. Volta para Jerusalém e comece a reconstruir. Recomece, mas do jeito certo. O melhor Deus vai fazer na sua vida. Faça a sua semeadura nova e creia, o Senhor vai enviar as torrentes no meio do seu deserto. Ele faz isso ainda. Que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor abençoe o seu casamento, que o Senhor abençoe a sua casa, que o Senhor abençoe a Igreja Batista Renovada, e que nós estejamos entre aqueles que têm a coragem de recomeçar. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.